nós com toda a fé. Essa canção que nós cantamos muitas vezes no ofertório da missa, né? Sobe a Jerusalém, é o que nós celebramos na missa de hoje, a festa da apresentação do Senhor. Maria e José saíram da região lá da Baixada, digamos assim, subiram a serra, né? Saíram da região da Galileia e subiram para as regiões das montanhas, para a Judéia, para lá no templo, né, no Monte Sião, poder cumprir aquilo que a lei de Moisés prescrevia. O que eles tinham que fazer? Apresentar o menino. A lei dizia que o primogênito, aquele que inaugurou o ventre da mãe, era oferecido ao Senhor, né? O primeiro nascido, o primeiro gerado. Jesus não foi só o primogênito, mas o unigênito, né? Ora, e também a purificação da mãe. A mãe passava por um rito, um banho de ablução, uma purificação, né? Para cumprir aquilo que a lei prescrevia. E eles tinham que pagar o resgate por aquela oferta. Se uma família tinha posses, oferecia um cordeiro. Se era uma família mais simples, oferecia um par de rolinhas, pombinhos, mas todos contribuíam lá no templo com a oferta com o pagamento daquele resgate. Ora, Nossa Senhora e São José vão cumprir tudo isso à risca. O que está acontecendo no Evangelho de hoje? Essa festa simboliza um pouco do Natal e um pouco da Páscoa, né? O menino tem ainda só tem 40 dias de nascido. Ora, é um bebê, né? Quem passasse por ali, vendo aquele casal, era mais um casal fazendo aquilo que a lei prescrevia. Imagine só, né? Simeão pega o menino nos braços, começa a louvar a Deus, né? Quem passasse por ali era um fato para eles muito comum. Ora, Simeão faz uma profecia. Esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Maria e José estão escutando a profecia do velho Simeão. O texto diz que ele está cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo revelando agora quem é aquele menino. Eu repito, para quem olhasse de longe, era só uma criança nos braços do pai e da mãe. Mas agora o Espírito Santo revela para aqueles pais que aquele menino é o Salvador do mundo. E mais ainda, Simeão vai dizer para Maria: quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. O que seria aquilo? Maria não tinha noção do que ia acontecer. Ela era uma mãe cumprindo a lei de Deus lá no templo. Olha bem, com aquela criança, né, nos braços, louvava a Deus ali, entregando ao Senhor aquele menino. Mas ela não tinha ideia daquela profecia. Uma espada de dor vai te transpassar a alma, vai te cortar o coração. Maria ainda não sabia que ela estaria aos pés da cruz do seu filho, no mistério de corredenção da humanidade, oferecendo o próprio filho, como Deus ofereceu o seu filho. Maria oferece seu filho de pé aos pés da cruz. Ela agora vai ser a Senhora das dores, Senhora da piedade, é aquela que vai, digamos assim, também ofertar o seu filho. Ora, como é que a gente sabe tudo isso? São Lucas escreveu para nós. Como São Lucas sabe disso? Ele ouviu de Nossa Senhora. E como que a gente sabe que ele ouviu de Nossa Senhora? Porque ele disse, no capítulo 1 do livro do Evangelho, Lucas diz que ele foi pesquisar, né, e ouviu testemunhos oculares daqueles fatos que ele estava narrando ali. Ora, São José já teria morrido quando Lucas escreveu. Simeão e Ana também já eram idosos, né? Sobrava Maria. Lucas ouviu de Nossa Senhora esses fatos. Por isso ele escreve, documenta isso no Evangelho. Ora, como eu disse, é o Antigo e o Novo Testamento se encontrando naquele gesto, naquele fato. A igreja chama essa festa, né, a festa da apresentação do Senhor. Nós não fizemos aqui a bênção das velas, foi feito só na missa de ontem à noite, né? Mas para dizer que essa é a festa da luz, Nossa Senhora da Luz, das candeias, das candelárias. Nossa Senhora é que traz a luz do mundo. Deus usa Nossa Senhora como esse instrumento a trazer a luz do mundo. Esse menino que entra com José e Maria no templo é aquele que o salmo da missa de hoje te perguntava: quem é este Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor, o valoroso, o onipotente. Ali a resposta da profecia, Simeão com aquele menino nos braços. Nós cantamos agora: sobe a Jerusalém, né?
e oferece o teu menino, Nossa Senhora vai fazer isso. A igreja atualiza essa palavra na história em cada liturgia. Aquilo que a profecia dizia, não se cumpre na vida de Cristo, Nossa Senhora experimenta tudo aquilo. Ou seja, aquilo que a lei mosaica prescrevia, aquilo que os profetas falaram, se atualiza lá nos braços de Maria e José, entregando a Simeão, mas também se atualiza hoje. A liturgia não é um teatro, um simbolismo, uma representação. A liturgia é a atualização desses fatos da nossa salvação, no hoje da história, pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que Simeão está dizendo, esse menino, Simeão tinha só uma criança nos braços. Ele está pedindo a Deus: Deus, agora eu já posso morrer em paz. Ele diz: agora podeis deixar o vosso servo em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. O que Simeão estava vendo, gente? Ele estava vendo uma criança, mas o Espírito Santo revelou para ele que aquela criança era o Salvador do mundo. Olha a ação de Deus, Ali ele diz: podeis deixar o vosso servo em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Simeão conhecia os profetas, Simeão conhecia a lei mosaica, Simeão sabia da história do seu povo e da expectativa, aquilo que a palavra diz, o desejado das nações, era aquele menino, o Messias esperado. Ora, ele tem nos braços o menino. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que aquelas pessoas que passavam ali viam só um casal comum com seu filho, cumprindo a lei de Moisés. Trazendo essa palavra para a liturgia, aquilo que acontece no altar, para quem não tem fé, uma pessoa que passa distraída, vai ver daqui a pouco o padre com um cálice de vinho e um pedaço de pão na mão. É só vinho e só pão. Para quem olhar distraído e passar, entrar ou sair da igreja, mas o Espírito Santo atualiza para nós e diz: não, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isto não é só pão, não é só vinho. Aquele menino não era só um bebê como outro qualquer. Ele era a salvação do povo de Israel. Luz para as nações. Foi essa a profecia de Simeão. Esse menino é luz para as nações. Luz para as nações. Por isso a festa da luz hoje. Então, repito, é o Espírito Santo quem atualiza, quem revelou aquele menino, quem ele era para Simeão e para Ana. O evangelho final falava dessa profetisa também, Uma mulher piedosa, viúva, 7 anos casada, viúva, depois se dedicou a vida inteira no tempo, nas coisas de Deus. Já estava com 84 anos quando se cumpriram as profecias, quando a promessa de Deus se cumpre na vida dela. Que alegria para o coração de Ana e de Simeão ver a promessa de Deus acontecendo, irmãos. O que a gente pode aprender com isso? É que a nossa fidelidade a Deus nunca é em vão. Ser fiel a Deus, a nossa fidelidade a Ele, não se deve ver. E nunca é em vão, porque a palavra, a profecia, ela se cumprirá ao seu tempo. Ana esperou 84 anos e Deus cumpriu a palavra, que ela não morreria antes de ver a salvação que vem de Deus. E de fato, ela estava lá naquela hora do tempo. O Espírito Santo a inspirou que ela estivesse lá. E assim foi. Então, irmãos, traz teu olhar para cá, traz teu coração também, no mistério do altar. Não é só um menino nos braços do pai e da mãe chegando no templo. Não, ele é luz para iluminar as nações. Não é só pão e vinho, não é uma refeição comum, não é uma mesa comum, não é uma reunião comum. Não, agora é corpo, sangue, alma e divindade. O Espírito Santo atualiza isso para nós no hoje da nossa vida. Não é uma mesa qualquer, aqui é o altar do sacrifício. O padre, quando começa a missa, ele beija o altar, como que é beijar a cruz, dizer: aqui Jesus vai morrer e vai ressuscitar, vai entregar a vida por nós. Cada missa é assim. E por isso nós vamos cantar daqui a pouco a segunda parte da música, que diz assim: a gente pede a Nossa Senhora isso: ó Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação, fruto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Fazer da vida uma oblação, unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. As nossas lutas, nossos cansaços, nossas dores, nossos medos, nossas angústias,
as realidades mais secretas da nossa alma, quando a gente une a Cristo, se torna mistério de redenção, gente. Por isso eu disse e repito, a liturgia não é um teatrinho, um passatempo, para quem sabe, um entretenimento, para ocupar uma horinha do nosso domingo, não. É a nossa vida sendo inserida no mistério da salvação de Deus. Por isso termino essa liturgia dizendo ainda duas coisas. O que essa festa tem a ver com a nossa vida? O que significa para nós celebrar esse fato histórico? Significa aquela ordem que o salmista dava aos portões, às portas, aos frontões do templo. O salmista profeticamente, como que ao olhar para o templo de Jerusalém, dizer: ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Havia uma profecia, o Senhor iria entrar. O profeta Malaquias disse na primeira leitura: eis que vem, o Senhor, Ele vem, e Ele veio. Esse menino vai entrar. O que essa palavra tem a ver conosco? É uma ordem espiritual que nós devemos dar a nós mesmos, aos nossos sentimentos, aos nossos instintos, à nossa natureza física, espiritualmente dizer: ó portas, levantai vossos frontões, ó inteligência, ó sentimentos, ó instintos, ó natureza desordenada que eu trago em mim, ó pecado que em mim tantas vezes se manifesta. Ó portas, levantai vossos frontões, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Meu querido, não reza de qualquer jeito, por favor, porque Deus leva a sério o que você diz para Ele. Não reza de qualquer maneira, não, porque Deus te leva a sério. A palavra é uma ordem espiritual, porque às vezes nós vamos vivendo como escravos de tudo aquilo que o demônio foi nos escravizando ao longo da história. O apóstolo lembra isso na segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus diz assim: olha, irmãos, ele lembra da nossa unidade com Cristo, visto que os filhos têm como uma carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, assumiu aquilo que é comum a nós, menos o pecado, a nossa natureza. E ele diz assim: para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o poder da morte? O diabo. Quem tem o poder da escravidão, do pecado, da mentira, do ódio, das desordens? O diabo. Quem tem o poder da morte? É aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. E aí ele termina a leitura dizendo assim, ele não veio preocupar-se com os anjos, mas com os descendentes de Abraão, conosco. A nossa dor, a nossa fraqueza, os nossos limites, Deus veio se ocupar conosco. Olhar para as tuas misérias e dizer: meu Deus, eu ainda tenho tantas mazelas a serem curadas, mas o Senhor veio se ocupar comigo. E falar para Deus isso na oração: ó Deus, ó portas, levantai vossos frontões. Não mais coração fechado, não mais coração resistente, não mais uma vida fechada em si mesma, mas aberta para Deus. Fale para Deus nessa festa de hoje: eu me abro, Senhor, eu abro as portas do meu coração, da minha vida, dos meus afetos, das minhas paixões. Eu me abro hoje, como a profecia do Salmo, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O lugar é dele, o trono é dele. É verdade que algumas vezes eu coloquei outros ídolos aí. Eu coloquei os bens materiais, eu coloquei as pessoas, eu coloquei os afetos desordenados, os instintos. Eu fui colocando outros deuses nesse trono. Mas hoje é uma oportunidade nessa missa de rezar e dizer: Deus, não, eu renuncio a esses ídolos. Eu quero, Senhor Deus, que eles sejam destronados, porque esse lugar pertence ao Senhor da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus de Israel. E essa palavra de hoje, irmãos. Eu não sei como você tem vivido a sua fé, mas Deus o sabe. Ele conhece teu íntimo. Fale para Ele hoje de verdade. E ordene a você mesmo, como eu acabei de dizer, numa palavra espiritual forte, decidida, destemida, na ousadia de um filho que está falando com seu pai:
Pai, eu sou teu filho. Pai, eu não vou viver mais essa escravidão. Pai, eu sou teu filho. Eu vou lutar quantos dias forem precisos, até o último suspiro nessa vida. Mas eu quero, Pai, que esse trono seja ocupado por Ti. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo. Vamos pedir a Nossa Senhora hoje essa ajuda. Pedir a São José. Pede mesmo como filho, mãe, me dá a tua mão hoje. São José, meu Pai, Senhor, me dá a tua mão, me ajuda. Eu também quero subir no Monte Sião hoje, no templo. Esse é o Monte Sião, é o altar do Senhor. É aqui onde o sacrifício se realiza, se atualiza. Entra no hoje da nossa história. E com a nossa oblação a Deus, nossa oferta a Deus. Nós vamos rezar daqui a pouco na liturgia assim: receba por tuas mãos este sacrifício. Qual? O de Cristo, com a nossa vida unida a Ele. Não é a tua moeda, teu dinheiro, tuas coisas. Não, isso é muito pouco. Deus não precisa disso. Deus é o dono de tudo, inclusive da sua vida. Não fica com mesquinharia com Deus. Doa a tua vida. Doa as tuas decisões. Aqui nós vamos rezar daqui a pouco: Senhor, toma tudo que é meu. Toma agora. E nós vamos dizer isso: Senhor, receba por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A liturgia tem que ser a nossa vida, senão vira teatrinho. E teatro não converte ninguém, mas o poder do Espírito Santo converte, muda a nossa vida. Eu creio nisso, você crê? Eu creio nisso. Pois tome posse dessa palavra hoje e peça ajuda a São José e a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,